pô, peguei uma empresa em Alphaville que faturava 100, saí da empresa faturando 1.400. Lá eu comecei a ver a grana mesmo, né? As possibilidades, nem tava ganhando grana. Tem alguém que você copie mesmo, principalmente alguém mais velho, assim, que tá há um tempo no mercado. Eu nunca tinha construído uma casa na vida, fiz uma, fiz duas, fiz três, fiz 4 casas, comecei uma casa pequena, aumentando, aí agora tô indo para projetos de 120 apartamentos, 140 apartamentos, 400 apartamentos. Então, nós estamos batendo os recordes de vendas da empresa desde do início da empresa. Não sei se vocês já ouviram essa frase, mas ela é bem comum no mercado. Quem chega primeiro bebe água limpa. E a água aqui tá cristalina. Dá pra ver de longe. Então aproveitem essa oportunidade. Ufa! Depois de 2h30 chegamos, né? Estamos aqui em Barueri para entrevistar hoje um cara muito especial, Roberto Farias, um cara que tem uma trajetória absurda no mercado imobiliário. Hoje é sócio aqui na EPH, tem sua própria incorporadora também, mas já trabalhou em grandes empresas. E eu tenho certeza que desse episódio você vai ter muitos insights para transformar sua carreira no mercado imobiliário. Bora lá? E aí, meu querido? Ei! Beleza, irmão? Tudo bem? Obrigado, viu? Bora. Obrigado por me receber, claro. Vamos lá. Olá, tudo bem? Bom dia. Maravilha. Paulista de habitação. Isso aqui você vai ouvir falar muito. Ah, não tenho dúvidas. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio aqui do nosso Vlogcast. No Do Nada Aconteceu e hoje eu tô aqui com esse cara incrível, Roberto Farias, meu irmão. Obrigado. Isso, hein, meu? Obrigado por me Muitos anos de receber. história, hein? Muitos anos de história. E eu tava vindo no carro, né, lembrando de um episódio contigo, cara, muito tempo lá atrás, ó. A gente tava num churrasco, lá no produto da Zona Norte, lá, Cachoeirinha. Cachoeirinha. E aí você olhou... Ui Cachoeirinha. Cachoeirinha. Tinha um churrasco lá e tal, e você olhou pra mim e falou assim, cara... Você tem futuro, hein, moleque? É verdade. Você vai bem, hein, meu? É mesmo. Eu tenho uma memória. Deus me presenteou com uma memória cara, muito boa. Ele me falou agora isso de surpresa e eu lembrei, cara. E aí você catou e falou assim, pô, cara, você tem futuro, hein, moleque? Você vai bem, continua assim e tal. E olha aí onde nós estamos aqui. E eu posso falar que você chegou todo meninão no começo no mercado imobiliário. Era a sua primeira experiência? Não, eu já tava há um tempinho, mas eu demorei muito pra amadurecer. Ah, mas, cara, é impressionante. Cara, primeiro, obrigado, né? E a evolução que você está tendo também, que tudo isso que você está construindo no mercado, e nem só isso, né, cara? Fazer com que outras pessoas cresçam junto com você, né? Sim, com certeza. Eu gosto muito também de compartilhar o dia a dia, criar um podcast, um programa que nem você, porque além da gente fazer bem pra gente, porque a gente está aqui fazendo benchmarking, né? A nossa ideia é que você vai sair daqui, eu também vou sair daqui com a cabeça... Mas você faz bem para um monte de gente que tá vendo e também tá querendo construir. Então o shake que começou lá atrás é outro shake, né, cara? Não, com certeza. Mas para você que tá assistindo aqui com a gente, eu vou ter que ler a história desse cara, resumidamente, porque a bagagem é muito grande. Mas com 21 anos de experiência no mercado imobiliário, iniciou sua carreira trabalhando em bancos, área de investimento, passando pelo Santander, Banco Safra, onde adquiriu uma sólida base em educação financeira e investimento. Seguida, migrou para o mercado imobiliário em busca de novas oportunidades, trabalhou em empresas como Klabin Segal, cresceu na corretagem como gerente, depois atuou na PDG em pré-recuperação judicial em desenvolvimento de estoques. Legal pra caramba. Passou 7 anos como gerente comercial na Cyrela, gerindo cerca de 2 bilhões de reais em vendas. VGV, hein? Isso só lá, imagina o que veio depois disso, né? Também teve muita experiência aí com fundo de investimentos e com a matemática do desenvolvimento do mercado imobiliário. Foi vice-presidente na Eco Group, liderando o desenvolvimento de novos negócios, compra de terrenos e construção. Teve uma passagem de 3 anos pela Econ, atuando no segmento econômico e atualmente está como sócio-diretor de incorporação na EPH, que é aqui onde nós estamos neste momento. Parece um estúdio de podcast, mas o Farias mandou fazer aqui pra gente esse rolê todo pro negócio ficar bonito. Rapaz, o que não falta aqui é bagagem, hein, meu irmão? Que isso, cara. São 21 anos de dedicação para o mercado imobiliário. Eu optei lá atrás, eu escolhi esse mercado porque eu lembro que lá no começo eu era CLT, nada contra o CLT, respeito todo mundo e tal, mas eu trabalhava pra caramba
para ter uma retirada que não estava trazendo sustento para minha casa. E aí eu lembro que na época meus amigos que jogavam bola comigo na rua viraram corretores. E aí eu lembro que eu abri a conta deles, porque eu precisava bater meta, né? Aí eu abri conta de todo mundo, aí eles começaram, cheque de 10 mil, cheque de 12, naquela época era cheque, né? Era cheque, era. É. Aí eu falei assim, caramba, meu, eu trabalhando que aqui... ano isso? Putz, são 21 atrás, 2004, cara. Como é que eu faço pra ganhar essa grana também? Porque eu via que... Quanto você ganhava naquela época no banco? Cara, naquela época como se fosse, R$3.800 por mês. E eles colocavam cheque de 10, de 12 na conta. Aí eu demorava 3 meses pra ganhar o que os caras ganhavam numa semana de trabalho, né? Aí eu falei assim, putz, meu, tem alguma coisa errada nesse negócio. Eu tava estudando, fazendo faculdade, e a turma já era, tipo... corretor um pouco mais, né? Não estava tão compenetrado com intelectualidade, com estudo, né? Dinheiro. É isso. Aí, cara, eu virei essa chave. Na época minha mãe falou: você é muito louco, você tem uma carreira pra sair do banco, né? Nossa, tá maluco. O banco era... Você tava bem, o sonho. Era sonho, né? E aí eu fui, cara, e assim, o bichinho mordeu e nunca mais eu saí. Eu lembro que eu demorei 45 dias para fazer a minha primeira venda e eu vendi para uma mãe de um amigo que tinha três filhos, 3 irmãos. E ela queria comprar um apartamento de 65 metros para cada irmão, né? E eu fui lá na casa deles, vendi, eu lembro que o que eu ganhei de comissão era 1 ano e meio. Você vendeu numa tacada só os 3? Numa tacada. A primeira venda, cara. Que da hora. Aí venda. Já era. Aquela época, cara, não tinha esse negócio de lead que tem hoje, né, cara? Naquela época era muito relacionamento, era muito networking, o que você viveu, com quem que você andou, e aí você ia falando, não, eu tô fazendo, e você conseguia angariar cliente assim. Hoje tem um pouco mais de facilidade, né? Mas naquela época, se você não tivesse um conhecimento de pessoas, você não se dava bem no mercado imobiliário, não, cara. De qual região que você é? Eu sou da Aclimação, da Zona Sul de São Paulo. Da Aclimação, e aí hoje você reside aqui na cidade? Hoje eu moro em Alphaville, foi uma escolha, né? Quando a última empresa que eu trabalhei como executivo me convidou, eu já tinha mudado da Aclimação, estava morando na Moca, essa empresa me convidou, falou assim, pô, vem pra cá, pra Alphaville. Aí eu fiquei 1h40 durante 3 meses, indo e voltando 1h40, não dá, né? Não dá. Pra chegar aqui é complicado, viu? Aí eu tomei a decisão de vir morar aqui, né? Aí depois que eu mudei, e cara, foi muito legal porque assim, quando você muda o seu status quo, não financeiro, mas de pessoa, eu acho que a mudança de local de moradia ela é importante. Porque lá na Aclimação, a turma que eu andava e tal, eles me viam sempre como um menino Robertinho. Um menino que jogava bola, que bagunçou e tal. E aí quando eu quis dar uma virada de chave na minha vida de crescimento pessoal, como homem e tal, lá eu tive muita dificuldade, porque as pessoas me viam e lembravam daquele moleque. Me viam e eu conhecia muita gente. A referência, né? A referência de muitos anos. Eu conhecia muita gente quando menino assim, então sempre, aquele moleque que jogava bola, aquele que bagunçava pra caramba, porque era bagunceiro, né? Todo moleque era bagunceiro, né? E aí depois que eu fiz essa mudança, eu entendi que a prosperidade avançou mais, assim, porque as pessoas começaram a conhecer o eu atual. E te respeitar pelo que você representa agora. Exato, então eu acho que super válido mudanças, quem quiser mudar, mudem. Mas deixa eu te fazer uma pergunta, Farias. Lá atrás, né, quando você tomou essa decisão de vir para o mercado imobiliário e a vida ela foi te levando para vários caminhos dentro do mercado imobiliário, né? Como que foram todas essas transições, né? Porque, cara, se você estava aqui me contextualizando um pouco antes, você tem uma experiência do mercado imobiliário como um todo, muito completa, né? Então, como que foi ir nesse caminho? Porque eu mesmo tô aí sempre na venda, né? Eu queria ouvir um pouco mais dessa parte. A primeira vez que eu entrei num plantão de vendas, que esses meus colegas, amigos trabalhavam, que eu fui abrir conta de um monte de corretor, eu lembro que eu entrei, eu nunca tinha entrado num plantão, né? Eu lembro que eu entrei, eu vi os decorados, estratosférico, assim, aquela coisa luxuosa e tal. Eu falei, caramba, meu, isso é um negócio que deve ser interessante. E naquela época eu olhei para aquilo e falei assim, quem sabe um dia eu não viro um construtor de um negócio desse de casas, assim, sabe? Só que, casas ou apartamentos, né? Uhum. Só que a minha porta de entrada era o que eu sabia fazer, vendas. Então eu já entrei lá atrás em vendas, mas sempre pensando que eu queria desenvolver a minha. Então eu demorei 15 anos para conseguir dar esse passo de
sair de vendas e ser um desenvolvedor imobiliário, entendeu? Mas lá eu lembro, o primeiro dia que eu entrei, eu falei, cara, quem sabe um dia eu vou construir esse plantão, eu vou fazer o decorado, cara, e aconteceu, sabe? Mas aconteceu por quê? Por causa da expertise de vendas. E vendas não é menosprezando todas as outras áreas, que elas se complementam, né? Mas qualquer negócio sem venda não anda, então ela é muito importante. Então, o que é legal falar para a galera de vendas aqui é que eu sou adepto de um CEO que vem de vendas das grandes empresas. Legal. Os diretores gerais que venham de vendas, porque são a galera que conhece... Passou pelo processo. Beleza, o cara que vem da engenharia sabe desenvolver o projeto, o custo de construção e tal, o arquiteto com design, o CFO com financeiro e tal, todos eles têm o seu valor. Mas eu também preciso puxar a sardinha da onde eu vim, né? Lógico, então eu acho que empresas que têm o viés comercial, elas andam muito mais rápido. Tendem a crescer mais rapidamente, né? Não, eu enxergo porque isso querendo também. ou não, o imóvel, ele é feito para atender uma demanda, né, para atender um público, e aí hoje eu estou no segmento econômico, mas 70% da minha vida foi médio, alto padrão e luxo, né? Eu ando pelas duas vertentes tranquilamente. Esse raio de atividade, esse raio de atuação faz com que você fique conectado no desejo do cliente, né? Lógico que são coisas diferentes. O econômico é o sonho, é a realização. O alto padrão é o status. Conquista. E tal. Mas quando você consegue perceber isso, você enxerga que o produto, no final das contas, ele atende uma demanda, mas ele é feito para ser vendido, porque o CNPJ, ele precisa pagar as contas. E dá lucro, né? É um empreendedor. E dá lucro. Dá um lucro e entregar um propósito ali, né? Então, por isso que eu enxerguei sempre como a realização da minha vida atuar na área que eu atuo. Cara, muito bom. E dentro desse processo aí, né, longo, 21 anos, cara, é uma vida, né, no mercado. Então você pôde acompanhar toda a trajetória do mercado imobiliário, Minha Casa Minha Vida, as coisas acontecendo. Foi lá em 2009, né? Minha Casa Minha Vida veio, as coisas começaram a mudar e muita coisa aconteceu de lá pra cá. Eu tô há 12 no mercado e já vi muita coisa acontecer. Você tem dinâmico, né? Demais. É dinâmico. O que você enxerga, assim, hoje? Coisas que ainda são muito óbvias, né? Que continuam dando muito resultado. E o que evoluiu o mercado na sua visão? Cara, essa pergunta é boa demais. As mudanças principais que aconteceram no mercado, elas têm viés de tecnologia, certo? A internet... Eu lembro que na época a gente ofertava no orelhão mesmo, assim, sabe? Caraca, essa é muito boa. No orelhão é top. No orelhão. Às vezes pegava tipo 20 fichas e corria no orelhão para ligar para os clientes, né? Naquela época, meu Deus do céu. Tinha celular, mas era aqueles celulares grandões, tal, era uma outra pegada, não tinha essa tecnologia toda que tem hoje, né? Então assim, um ponto primordial é a tecnologia, o acesso, como você vende, né, os imóveis numa plataforma digital. Mas é uma coisa que eu acho que não mudou nunca, Sheik, é a sua energia para fazer as coisas acontecerem, cara. O profissional imobiliário, isso não mudou e não vai mudar. Ele não é só um corretor de imóveis, né? Ele é um advogado, ele é um psicólogo, ele é um professor, ele é um corretor. E se ele não olhar para isso como a profissão da vida dele de verdade, ele não consegue fazer as coisas acontecerem, cara. E assim, então, o que eu falo muito quando, a gente faz alguma apresentação para um time de vendas é assim, não tenham isso aqui como uma segunda atividade ou como uma terceira atividade. O cara faz o Uber e aí o cara vai trabalhar quando der no segmento econômico. Sim. Cara, na verdade, faça isso aqui a sua vida e trabalha de segunda a segunda, se precisar trabalhar de segunda a segunda, até que você tenha um ciclo de que faça que você tenha um pouco mais de tranquilidade. Gire, né? Até a roda girar, né? Não adianta, no começo, cara, eu lembro, eu fiquei, 3, 4 anos sem folga mesmo, sabe? É o mercado imobiliário, né? Mas depois de um tempo, você começa, que nem o Romário, né? A jogar bem dentro da pequena área, você começa a ter um pouquinho mais de qualidade de vida, mas ainda assim, às vezes eu me vejo, cara, correndo pra tudo que é lado, entendeu? Cara, muito bom. Como que você conseguiu desenvolver a mentalidade que você tem hoje, né? Que assim, claro, lá atrás era um garoto, um menino aí, sonhador, com ambições, tudo mais, mas o que te trouxe isso? Já veio mais da sua criação e você foi desenvolvendo ao longo do tempo, ou você um dia falou assim, não, eu quero isso pra minha vida e vou me desenvolver? A minha mentalidade, ela nasceu por uma questão familiar ali, né?
eu sei que é meio tradicional falar isso, mas é a minha realidade. Eu não nasci num berço de ouro. Nasci numa casa simples, nunca faltou nada, né? Eu tenho muito orgulho dos meus pais, né? Meu pai era músico, tocava nas boates de São Paulo. Que legal. Cultural. Você toca também? Eu toco, brinco. Então, assim, meu pai vivia nesse ambiente cultural, noturno e tal. E, assim, a gente vivia no limite das coisas ali, sabe? Da estrutura financeira, de uma forma simples. Mas eu lembro que eu queria mais, né? Eu queria mais, e aí essa vontade, né, essa coisa de querer mais fez com que eu acordasse mais cedo, trabalhasse até mais tarde, rompesse algumas barreiras, né? Eu acho que não tem nada melhor na vida do que você viver o exemplo, né? Viver assim o que você quer realmente quebrar de barreiras. Então eu lembro que eu falei, cara, não quero mais passar problema de grana. Não foi uma coisa que eu coloquei na minha cabeça lá atrás, né? Então eu me dediquei muito, fiz negócios, cresci, então eu recebi uma grana, investia pra cá, jogava, então eu tava sempre olhando para que eu não pudesse passar, que eu não passasse por isso, né? Então a mentalidade nasceu ali de uma vida simples que eu tive. Você tá aqui na EPH, a turma tá aqui, tem um salão de vendas aqui atrás. Tá bom, depois a gente mostra, depois a gente mostra até. E como você começou no banco, você acha que já teve talvez trouxe um pouco dessa inteligência financeira, a passagem pelo banco? Com certeza. Porque eu vou te falar, eu só comecei a entender o jogo do dinheiro fazem uns 4, 5 anos, talvez. Putz, cara, não, o banco me ajudou demais, porque na época eu entendi o que era uma previdência privada, eu entendi o que é você pegar 30% da sua remuneração e guardar, eu entendi o que era taxa de financiamento bancário, eu entendi o que era taxa de investimento, qual que é o prazo das aplicações, como que você faz para ter uma vida regrada. Então, no começo, onde eu passei alguma dificuldade, eu tinha sempre um pezinho de meia formado, mesmo que pouquinho, para passar por aqueles momentos. Então, a inteligência financeira, de educação financeira que o banco me deu, acho que é primordial, assim, sabe? Para conseguir romper algumas barreiras. É que assim, né? Quando você me conheceu, eu era da pá virada e, cara, eu posso dizer que eu não me arrependo de absolutamente nada do que eu fiz e que eu vivi. Porque hoje, como um cristão, eu entendo que tudo foi permissão de Deus. Para que a minha história tenha lastro, né, para eu ter credibilidade para falar de certas coisas. Mas eu confesso que se eu tivesse poupado um pouco mais de dinheiro, talvez eu estivesse ainda melhor hoje, não tivesse passado por algumas situações. Mas você viveu, né? Vivi muita coisa. Mas por que eu trouxe essa questão? Porque eu vejo que no mercado imobiliário existem 2 pontos. Primeiro que pouquíssimas pessoas rompem a barreira financeira, de fato, de mudar de vida, assim como nós mudamos, de prosperar, de conquistar e de poder desfrutar daquilo que é o nosso trabalho, né? Porque eu acredito que se, cara, a gente se predispõe a trabalhar todos os dias da semana, sem horário para deitar, eu tenho horário para acordar, cara, eu tô em processo de construção novamente, né? Então, eu tomei a decisão aí na minha casa, a gente hoje estamos em polos diferentes, porque minha esposa já construiu e eu decidi fazer outras coisas e começar do zero. Então eu falo pra ela, ó, quer ir dormir, pode ir, eu ainda tô em outra pegada, tenho que fazer, né? Então se a gente decidiu fazer isso e entregar uma parte da nossa vida, é para que a gente possa de fato desfrutar lá na frente, né? Eu ainda não tô no momento de desfrute, tô longe dele, mas eu vejo que no nosso mercado as pessoas elas não conseguem romper a barreira, e um dos pontos é porque elas não têm inteligência financeira, não têm uma educação financeira, na verdade. Sim. Que é um problema, na verdade, do nosso país como um todo, né? Primeiro que se a gente tem aí todas as... Devia ter na escola, né? Deveria ter na escola. Em vez da matemática e educação financeira. Olha como é muito louco o processo. Vou te contar e você vai falar, puta, não é possível. Quando a gente chegou na Plano, logo no começo, que lá eu comecei a ver a grana mesmo, né? As possibilidades. Nem tava ganhando grana. E aí uma conversa com um colega, ele falou assim, cara, eu quero juntar uns 10 milhões nos próximos anos. Eu falei, mas por quê? Eu falei, não, porque se eu tiver 10 milhões, eu tenho uma renda de tanto e tal. Eu falei, como assim, cara? Olha isso, eu tinha 31 anos de idade e não tinha nenhum conhecimento de que se eu tivesse dinheiro guardado, eu poderia ter uma receita. Aí aquilo me despertou um negócio muito louco. Aí eu comecei a pesquisar e comprei o curso do Thiago Nigro. E aí desde então a minha vida começou a mudar. E aí eu fui entendendo o jogo do dinheiro e tal. Mas eu vejo que no nosso mercado ainda é uma... Não no nosso mercado, país, mas, né, mas é que eu vejo que no nosso mercado tem muita gente com muita possibilidade. Sim. Tem gente ganhando muita grana hoje que não tem um centavo na conta. Cara, eu vou te falar uma coisa interessante.
medidas, proporções. Não, pega um cafezinho pra gente fazer um favor, tem xícara ali. Olha eu abusando aqui Relaxa. da estrutura. Relaxa, pode pegar. Eu lembro no mercado imobiliário, quando eu entrei, e uma coisa não mudou muito, assim. Em terra de cego, quem tem um olho é rei. Então, assim, as pessoas que têm um mínimo de instrução, como você foi buscar a sua instrução, e tá certo, mas você teve um despertar, que infelizmente 90% das pessoas não tem esse despertar. E aí o que eu quero falar pra você é, quem tem esse despertar prospera, cara. Então, assim, por quê? Um monte de cego, a gente tem um olhinho, eu não sou o cara mais inteligente do mundo, não, cara, mas eu tenho um olhinho aqui, né? Tá sempre atento. Pô, esse olhinho já faz com que você tenha um diferencial. O mercado imobiliário é assim. Por quê? Ele é uma barra muito baixa de entrada. Todo mundo entra. E pela facilidade da entrada, todo mundo acha que é qualquer nota. Agora, quem entra, mesmo com a barra baixa, né, e se dedica de verdade, você fala assim, cara, eu vejo muitas pessoas que não romperam a questão financeira. Eu tô há 21 anos no mercado imobiliário. Cara, eu vi muita gente romper, muita gente que trabalhou comigo e trabalha ainda comigo, pessoas que foram da minha equipe, eu tenho pessoas que foram colaboradoras. Opa, Aí. Boa, põe aqui, ó. Valeu, Vini. Pessoas que foram colaboradoras minhas, ou eu fui gestor delas, que hoje são diretoras, a Fernanda, por exemplo, diretores em grandes empresas, sabe? Pô, Rafael Mentor na IU, uma galera que tá na Cirela, o Rafa Hitt que tá na Mascan, que foram meus coordenadores, assim, legal. Sabe, cara? Então eu vi muita gente romper, mas sabe quem rompeu? Quem tava afim, cara. E assim, e o cara que tá afim, ele vai tomar 1, 2, 3 na cabeça. Só que se ele tá afim, bicho, ele vai romper. Vai embora. Uma hora ele acha o caminho. O problema é ter a resiliência pra aguentar, né? E é muito louco, Farias, essa questão do romper, porque hoje eu vejo, irmão, no mercado, que além do romper de todo mundo que vem, né, numa trajetória, teve gente, eu demorei 10 anos pra romper, mas é porque eu também fui vagabundo pra caramba, entendeu? Você descobriu um pouco mais tarde, né? Mas... No seu tempo, mas sempre tive o talento, né? Sim. Sempre tive a pegada e tal, quando eu queria eu resolvia. Mas sabe o que eu vejo hoje? Que o acesso também ao dinheiro, ele tá muito mais fácil por conta da digitalização. Cara, hoje tem gente ganhando 200 pau por mês. 300 pau por mês, com o digital atrelado ao mercado imobiliário. Sim. Corretores de imóveis, cara, que começaram há 1 ano atrás. Sim. Eu conheço a minha corretora, que era a minha corretora, que hoje é uma das campeãs lá da Plan, fez 21 vendas no mês passado. Você sabe o que é isso, Sheik? São as grandes mudanças mercadológicas. Toda grande mudança mercadológica, quando a pessoa consegue perceber, ela sai um pouco na frente. Né? Então essa digitalização, principalmente em redes sociais, a venda através de redes sociais, ela foi uma corrida atrás do ouro, recente. Quem entrou primeiro conseguiu nadar de braçada. Tem uns caras, o Raik, o César que você tá lá no projeto dele, né? Isso. Eu trabalhei na Cirela, então eu vi ele trabalhando na Cirela, eu saí antes dele entrar, mas, pô, grandes amigos meus estão lá. Ele rompeu isso do digital antes de uma turma. Saiu na frente. Só que tem um monte de gente que ainda tá, porque é uma cauda longa, né? Então, assim, de tempos em tempos, acontece alguma mudança que quem tiver a percepção e conseguir entrar nessa mudança, ela faz esse estouro. Agora já veio, né, a inteligência artificial. A gente ainda não está sabendo como lidar tão bem com ela. Estou falando no âmbito geral. Geral, com certeza. E não só vendas, tá? Desenvolvimento imobiliário, construção, incorporação, tudo. E vai entrar em tudo. A hora que alguém já pegar, vamos falar de vendas, como fazer com que aí ele vai ter um estouro também, sabe? Então, assim, o que é importante? A gente está ligado a esses movimentos. E quando esses movimentos aconteciam, eu nunca fui o primeiro a entrar. Eu falava assim, mais uma coisinha que chegou ali, não sei o que. Hoje não, hoje quando entra você já tá de olho. Fiz um monte de curso de inteligência artificial, cara. Curso de como desenvolver o meta e tal, essas coisas todas, para não perder esse gatilho. E o bom da tecnologia é assim, se você perder o bonde dela, daqui a pouco vem outro que dá tempo o vagão dá tempo de você entrar nele de novo. Boa. Entendeu? Cara, isso é muito bom, é uma percepção muito inteligente. Flávio Augusto fala muito sobre isso também, né? Visão, cara. Sim. O cara que ele tem a visão, ele sempre está um passo à frente das pessoas, porque ele visualiza um negócio, ele visualiza uma oportunidade, ele visualiza
uma onda, né? Um hype que tá chegando e, puta, sai na frente. Você falou de Flávio Augusto, aí não tem como eu não lembrar um livro que eu li dele, que é O Ponto de Inflexão. Não sei se você já leu. Não li ainda. É um best-seller dele. Sim, sim. O ponto de inflexão é o exato momento que você tá do saco cheio de viver daquele jeito e você resolve de verdade mudar. Isso aconteceu com você. Sim. Né? Que você falou, pô, eu era aquele cara assim, assim, assado. Você teve um ponto de inflexão que aconteceu alguma coisa na sua vida ali que você falou assim, cara, não dá mais, meu, amanhã eu vou colocar a minha melhor roupa e vou trabalhar que nem um retardado para fazer as coisas acontecer. Então, todo mundo tem que ter o ponto de inflexão na vida para dar esse up, sabe? Não, com certeza. Cara, trazendo um gancho do que você falou, que você viu muita gente romper, o que você considera hoje primordial, assim, para quem tá no mercado e deseja romper? A gente já falou algumas coisas aqui, né? Mas na sua visão, se a gente estivesse aqui numa entrevista e eu fosse começar agora no mercado, o que você falaria para mim? Vontade, meu. A genuína vontade de fazer as coisas acontecerem. Não aquela vontade onde você vai depender de alguém para te colocar uma motivação dentro de você. Você tem que ser automotivado. Tem que tomar um pouco de cuidado, que a motivação ela tem que estar atrelada com a disciplina. Né? Porque só a motivação sozinha não funciona. E às vezes, se você não tem motivação, mas você tem disciplina, funciona tão bem quanto, né, cara? Mas eu acho que de forma bem realista é a vontade de fazer acontecer e estar disposto a viver no que você não sabe. Adepto da vulnerabilidade. O que é o adepto da vulnerabilidade, cara? É você estar confortável na vulnerabilidade. Para quem está começando no mercado imobiliário, porque o cara entra, ele não vai saber. Ele está vulnerável. E geralmente quando você faz alguma coisa que você está vulnerável, você não está confortável, porque você está apanhando, ó. Putz, aí você começa a se sentir mal e tal. Agora, quando você se acostuma, pelo menos inicialmente, com essa vulnerabilidade, você apanha, mas você, cara, eu não sei, mas estou aprendendo. Não sei, estou aprendendo. Daqui a pouco você construiu uma bagagem que aí fica tudo fácil de superar. Só que tem que ter paciência. Isso não vai acontecer em 6 meses, isso não vai acontecer em 1 ano, isso vai acontecer... quiçá em 3, 4 anos. Sim. Então, assim, a gente tem um turnover no mercado imobiliário que o cara vem, fica 4 meses e vai embora. Cara, sai frustrado aí, né? Que também, putz, aí o cara não tem grana, né? Entrou, aí não sabe, não tem direcionamento. Uma coisa muito interessante também é, para quem quer trabalhar no mercado imobiliário, tenha alguém que você se espelhe. Tenha alguém que você copie mesmo. Principalmente alguém mais velho, assim, que está há um tempo no mercado. Alguém que você possa, de repente, conversar também para te orientar. Eu demorei muito para perceber isso, assim, sabe, cara? Que é legal você aprender com a experiência dos outros, claro, ao invés de você aprender só com a testada, né? Quem é uma referência hoje para você? No mercado imobiliário? Pode ser no mercado, fora assim, também, na vida. Eu já tive uma oportunidade de trabalhar com ele, mas infelizmente há muitos anos eu não converso mais com ele. Mas eu fazia reunião com o seu Eli Horn. Nossa, aí é forte, hein? Aí é a referência do mercado, né? Pra quem não conhece, já pesquisa aí no Google, hein, gente? Cara, eu tive... O maior aprendizado de área comercial que eu tive foi um momento que a gente teve um problema num dos produtos lançados da Cyrela, e eu lembro que ele desceu lá no nosso andar, ele ia pouco lá, ele ia muito pouco, aí chama todos os comerciais da empresa, chamou todos os comerciais da empresa, colocou a gente dentro da salinha e ele desenhou um ciclo comercial básico, que era aquilo que ele queria que o comercial fizesse. Só para você ter uma ideia, Chique, eu dou aula na FGV, né, na pós-graduação de desenvolvimento imobiliário. Até hoje, a minha aula mais legal, onde eu tenho mais feedback positivo, é a aula do ciclo comercial que eu aprendi com o seu Eli Horn, cara. Caraca. Que eu uso até hoje, assim, sabe? Consegue falar resumidamente do que se trata? Ele é um ciclo onde o último ponto que você mexe, falando de produto, tá? Uhum. Não de venda, de desenvolvimento comercial, de produto. O último ponto que você vai mexer é preço, certo? E aí você tem várias tags antes que você precisa ajustar antes de mexer em preço. Então o primeiro ponto, equipe de vendas.
Então, como você estrutura uma equipe, se você precisa de equipe externa, se você precisa de parcerias online e tal, você precisa de um diretor, você precisa de superintendente, qual que é o tamanho da sua equipe? Esse é o primeiro ponto. Depois, endomarketing, como você se comunica com a sua equipe, o que você faz de ranking, o que você apresenta de comunicação, boas práticas, endomarketing. Depois, marketing offline, como você vende o seu produto pro cliente, né? Então, offline, outdoor, você está na microrregião, o seu cliente está na microrregião, você fez essa análise, isso vai muito mais a fundo, eu estou te falando bem passando, bem... tá? Marketing offline, marketing digital, como você se posiciona, né? Como você se comunica, você está nas redes sociais, você está fazendo um inbound interessante, um outbound interessante e tal. Beleza, eu estou tentando lembrar todos os pontos. Tabela de vendas, né? Que na verdade é precificação. Você está trabalhando com, não preço final, você está trabalhando com a tabela certa, o fluxo certo, na renda do cliente certo, né? Aí você vem para prêmio de corretor, você está pagando uma premiação boa, o seu corretor está bem comissionado, prêmio de cliente, o seu cliente se sente atrativamente, ele se sente atraído não só pela aquisição do bem, mas com um benefício. Então quando você cumpre todo esse ciclo, se você arrumou todas essas que eu chamo de pratinho, né? Cada um é um pratinho que você está girando. Equilibrando. Se você arrumou todos esses pratinhos e o seu produto ainda está sem liquidez, aí o problema é preço. Caraca, que legal. Só que para chegar nisso, por exemplo, equipe de vendas tem 20 pontos para você arrumar. Marketing tem mais 20 pontos, né? Cada um desses tem, então assim, para você desgastar tudo, é um ano tentando arrumar toda a operação para você mexer em preço, entendeu? Caraca, que animal. É legal. É um negócio simples, né, mas com muita profundidade. É o tradicional arroz e feijão, assim. Muito legal. Uma pergunta sobre o que você falou anteriormente. Você acredita que a fome vence o talento genuíno? Que pergunta, hein? Eu acredito que a fome vence o talento genuíno. A fome, ela é a vontade, né? Eu vi um vídeo interessante esses dias que exemplifica bem o que você me perguntou. O Cristiano Ronaldo, ele estava fazendo uma entrevista com um jornalista, vendo o filho dele jogar, né? Aí o menino joga bem, né? Já tá grande o filho dele, né? O menino joga bem e tal, e ele elogiando o filho, né? Aí o jornalista pergunta para ele: você vê sucesso, seleção, e você vê o seu filho tão dedicado e com esse sucesso que você tem, aí é a hora que ele para, ele fala: só tem um ponto, que é diferente do meu filho. Meu filho tem tudo: casa, dinheiro, as melhores viagens. Ele nasceu num berço esplêndido com tudo. Eu nasci com fome. Eu sei o que é passar fome. Então, assim, meu filho não vai ser tão grande quanto eu. Ele fala assim, tá? Meu filho não vai ser tão grande quanto eu por conta da fome que eu passei. Eu sei o que é isso. Ele não sabe. Então, cara, o filho dele é talentoso, né? Então eu peguei um exemplo pra te falar que realmente, cara, a fome... Quem tem fome faz o negócio acontecer. E cria talento. Sim. Quem tem fome desenvolve o talento também, sabe? Porque a fome faz despertar o talento. A gente fala da fome em vários aspectos, né? A fome de venda, a fome tal. Mas se você traz para etimologia do que é a fome, cara, a fome ela te move a qualquer coisa, né? Sem dúvida. Fome mesmo, né? Ela te move. Tem até uma série lá da Netflix, né? Que a galera que cai do avião e tal tem que comer carne da galera. Então. Que é isso, cara. Eu acho que a fome, ela vem tudo. E do Cristiano Ronaldo, esses dias eu vi alguma coisa sobre... Parece que a mãe dele até tentou abortar ele, né? Verdade. Muito louco isso aconteceu. Ainda bem que não, né? Meu Deus do céu. Mas Deus sabe de todas as pelos motivos espirituais, obviamente, mas ainda mais, né? Sendo quem o cara é, né? Eu tenho muito... Eu acho que o Cristiano Ronaldo é um exemplo, assim. Ele é muito bom, né, cara? Porque o cara é maravilhoso. Ele não era o melhor jogador, cara. Fez as molecagens dele também mais novo, eu lembro disso, que tinha uns casinhos lá que dava brilho e tal. É normal, pô. Mas ele dedicado, assim, super dedicado. O cara não bebe, o cara só toma água, o cara dorme 3 vezes ao dia, com um relógio para ter o descanso que precisa ter. Tanto que ele tá com 41 anos e parece um menino de 22, né? Exatamente. Cara, e se você pudesse hoje voltar lá atrás, irmão, há 21 anos atrás, e tomar um café
com o Farias, o que você diria para ele, cara? Putz, que interessante, acho que eu não parei pra pensar nisso ainda. Eu falaria, acredita em você, continua acreditando em você, que os momentos difíceis que você passou, eles vão ser para te fazer uma pessoa melhor, né? E que qualquer problema que aconteça nesse seu caminho, duas coisas resolvem: o tempo e Deus. São duas coisas que resolvem qualquer problema da nossa vida, o tempo e Deus. E eu tô falando não só de trabalho, eu tô falando de tudo, né? Às vezes a gente se vê em momentos de encruzilhada na nossa vida e a gente tem anseio de resolver a coisa no dia seguinte. E às vezes você não consegue, não tem resolução no dia seguinte. Então se a gente conseguir discernir que o tempo vai curar com a fé que a gente precisa ter, as coisas acontecem de forma fluida e de forma boa na vida, sabe? Eu falaria isso pra ele: continua, vai dar certo. Que legal, cara, que legal. Eu não tive a oportunidade de conhecer o Farias lá atrás, mas para esse de hoje eu posso dizer, cara, você é um exemplo para nós no mercado imobiliário. Que isso. E que bom que o Farias lá de trás acreditou, cara. Legal. Que hoje temos você aqui, né, para aprender e para inspirar tanta gente, ajudar tanta gente. E aí, trazendo para o dia de hoje, entrando aqui no nosso ambiente que nós estamos da IPH e tudo mais, eu queria que você me contasse como que chegou até aqui. Cara, a IPH na minha vida, ela aconteceu por uma decisão minha de lá de trás, né? Eu vim como executivo em grandes incorporadoras por muito tempo, e eu sempre tive a vontade de trabalhar de forma generalista. Eu vim de comercial, venho da área de vendas, eu fui para o comercial, depois marketing, depois novos negócios, fui fazendo tudo, mas eu queria sempre olhar o guarda-chuva de tudo, de ponta a ponta, com o desejo de ser incorporador, né? Então o Sérgio, que é o dono da IPH, me convidou inicialmente para fazer algumas consultorias, né? Por conta do sucesso que a gente teve no desenvolvimento imobiliário de Alphaville de uma empresa. Pô, peguei uma empresa em Alphaville que faturava 100, saí da empresa faturando 1.400. Caraca. Aí isso dá uma exposição profissional, né? E aí, pô, eu acabei tendo esse contato com o Sérgio, ele falou: pô, Farias, vem ser executivo. Eu falei: Sérgio, eu preciso olhar para uma coisa que queima meu coração, que é eu ter a minha incorporadora, eu ter os meus negócios, porque eu sou executivo há muitos anos, né? Eu estou querendo construir isso na minha vida. Então ele, aos pouquinhos, eu fui dando consultoria para ele, 1 dia, 2 dias, até que ele chegou para mim e falou assim: pô, qual que é o seu desejo de vida, né? Eu falei: eu desejo ter o meu desenvolvimento imobiliário, a minha incorporadora e auxiliar as empresas, como eu auxilio a sua. Eu falei: não, então vem aqui, seja meu sócio, e um dos salários que eu vou pagar para você é te ajudar a construir a sua incorporadora. Que legal, cara. E aí nesse inteirinho, então hoje eu sou diretor de incorporação e comercial, além de sócio da IPH, e a gente desenvolve algumas atividades, eu e o Sérgio, de construção de outros projetos imobiliários. Então a gente repassa esses projetos para outros incorporadores, e eu também montei a minha incorporadora que absorve essas incorporações, e eu comecei a desenvolver. E aí tem uma tese interessante que há 2, 3 anos atrás, eu ainda executivo, eu queria trabalhar com engenharia e incorporação, mas dentro do mercado corporativo, se você está numa caixinha, é difícil você sair, ainda mais tendo sucesso, porque aí você fica reconhecido por ser aquele cara daquela caixinha. E aí eu não conseguia fazer essa movimentação dentro da área executiva. Aí eu falei: sabe uma coisa, meu? Eu vou pegar uma grana que eu ganhei de bônus, aí eu vou construir minhas casas. Aí, cara, eu nunca tinha construído uma casa na vida. Fiz 1, fiz 2, fiz 3, fiz 4 casas. Comecei uma casa pequena, aumentando. Aí agora estou indo para projetos de 120 apartamentos, 140 apartamentos, 400 apartamentos. Então comecei do começo, e hoje, cara, eu consigo falar de viabilidade, porque eu sei quanto custa um terreno, eu sei quanto que custa o valor do dinheiro, o funding, né? Negociar o equity com parceiros incorporadores e tal. Então o mercado não me deu, eu fui lá e me dei. Que legal, cara. Entendeu? Construiu suas próprias oportunidades. Construí minhas próprias oportunidades, e, assim, com muito respeito e muita gratidão pelo Sérgio aqui da IPH, que é um negócio que eu não vou soltar nunca. Eu vou tocar isso aqui com ele. A empresa, hoje a gente está faturando quase 400 milhões no ano. Uma empresa que até outro dia
ninguém sabia muito quem era, assim, sabe? Tem uma exposição importante, mas hoje nas praças que a gente atua, IPH já tá lançou, vendeu, a gente tem 240 corretores aqui, Caraca, nós temos 5 lojas, você tá aqui na sede, então tem uma turma toda aqui fazendo treinamento hoje. Quero conhecer lá depois. A gente desce lá daqui a pouco, eu te mostro como que é. E fora a Land Bank, que a IPH tem de 5 bilhões, nós vamos fazer um lançamento em Cajamar agora de 2.000 unidades com um incorporador parceiro. Uma coisa que é legal, cara, quando eu mudei de São Paulo e eu vim para Santana do Parnaíba, Barueri, Osasco, Alphaville, o acesso aos incorporadores é muito melhor do que você trabalhar só em São Paulo com os grandões. Então aqui eu consigo conversar com o incorporador e desenvolver um negócio com ele. Então eu vou crescendo aqui, é mais fácil crescer aqui do que em São Paulo. Que legal, cara. Caramba, e a IPH hoje tá no econômico mesmo. A IPH é a Empresa Paulista de Habitação, a IPH. Legal. Totalmente focada no Minha Casa Minha Vida. É o que o Sérgio e o Abílio gostam, né? É onde a gente enxerga muita liquidez e a empresa não pretende sair disso, não. Não pretende também estourar muito, ficar muito grande, sabe? Mas ela quer fazer negócios sólidos. Na região aqui. Não, até a gente trabalha lá em Sapopemba também, que é bem distante daqui. A gente, assim, o terreno é bom, econômico, tem possibilidade de liquidez, a gente está desenvolvendo o negócio também. Não necessariamente só aqui. Lógico que 80% dos nossos negócios são Itapevi, Barueri, Cajamar, que é toda essa região aqui. Zona Oeste, quase ali São Paulo. Agora a gente tem também Parque Fernanda, Zona Norte, Grajaú, a gente tem também. Legal. E aí o nosso último lançamento foi Sapopemba. Legal. Irmão, o papo tá muito bom, conversa fluida, né? O negócio é demais. Eu adoro ouvir a história, sabe, das pessoas, do mercado. Mas eu quero um pouco, né, da sua visão do que você enxerga para o mercado para os próximos anos, Farias. Como que você tá visualizando? Você que é um cara visionário, né? Já tem uma experiência aí absurda. Tá. O que você tá enxergando de oportunidades? Me conta um pouquinho sobre isso. Tá. Eu acho que o segmento econômico ele vai ganhar mais força ainda. Hoje o market share já está em 55, quase 60 segmento econômico. Caraca. Porque o brasileiro precisa, né? O déficit habitacional está aí. Mas, cara, vai ter uma grande mudança que vai acontecer a partir de 2027, 26 para 27. Eu tenho tentado participar de comitês, ainda tem pouca coisa sendo falada, mas já muito mais do que era falado, que é a tokenização imobiliária. A tokenização imobiliária, eu acho que ela vai mudar o nosso mercado de padrão. Porque a tokenização imobiliária, Chique, ela nada mais é do que você pegar a matrícula do imóvel, digitalizar, colocar um código nela, e dentro desse código você coloca dentro de um prompt digital onde você fraciona essa matrícula, certo? Então, provavelmente, a tokenização, um imóvel vai ser dividido em 10 partes. Então, imagina só, você precisa morar de aluguel, só que o aluguel custa 10 mil reais por mês e você só pode pagar 5. E vamos supor que o imóvel custa 100 mil reais. Certo. Com a tokenização, o que vai poder acontecer? Você vai chegar para o dono do imóvel e falar assim, vamos fazer o seguinte, eu vou comprar 50% do token do seu imóvel, então eu vou te dar 500 mil reais, metade já é meu, só que ao invés de eu te pagar 10 mil de aluguel, eu vou te pagar 5 mil reais de aluguel. Então a gente vai começar a ter mais vendas fracionadas, a gente vai ter menos gente, vai ter um híbrido entre locação e residencial. Parece utopia, né? É muito louco, hein? Depois, é muito louco assim, esse eu negócio. acho que vai ser uma virada. Já tem algumas empresas, agora eu não lembro o nome da empresa, eu até recebi uma proposta para ser como se fosse um cartório digital, porque a tendência é os cartórios perderem um pouco de força, né? Que vão ter registros de tokenização. Então é como se você fosse um cartório regional, porque eu vou ter que mapear, por exemplo, Alphaville. Eu vou, em todos os incorporadores, o imóvel já vai nascer tokenizado, os que são prontos eu vou ter que tokenizar no cartório, vai ter um custo, então tem um trabalho processual gigantesco nisso, e eu acho que isso vai mudar muito a chave dos nossos negócios, até na venda, porque o corretor vai estar mais ligado ao registro do token do imóvel, então aquele imóvel a gente vai saber por quanto foi vendido, a fração dele quanto foi, a inteligência de mercado vai ficar melhor, enfim, eu estou ansioso para ver como é que vão ser os próximos anos falando de tokenização. Né?
isso vai ter um impacto muito forte no nosso mercado. É muito forte. Mas você acha que isso, por exemplo, no processo de comissionamento, como que funcionaria? Não vai mudar nada. O comissionamento vai continuar sendo o mesmo, só que da fração que você... pago, aí... Só e você acredita que, trazendo para o mercado de lançamentos, isso alavanque muitas vezes? Por exemplo, vou vender um apartamento, eu posso fracionar ele em 5 pais. Sem dúvida, cara, porque se Principalmente você não pode investidor. comprar, se você não pode pagar 700 mil reais, mas você pode pagar 300, você vai comprar uma fração daquele imóvel. E para o investidor vai rodar muito bem também, porque o cara vai falar assim, vamos comprar em 4, a alocação a gente divide em 4. Ele vai mudar um pouco a plataforma. Como se o cara estivesse comprando uma... Tem um time sharing, que chama. A hotelaria faz isso muito. Sim, hotelaria. Que eles fazem vendas de apartamentos hoteleiros por fração e por fração. Isso acontece muito. Mas eu acho que vai ser uma quebra de paradigma, assim, sabe? A tokenização. A gente já está falando isso há uns 10 anos, mas agora eu estou vendo movimentações nesse sentido E eu tô ansioso, porque o mercado imobiliário precisa de uma mudança forte, assim, sabe? Um negócio que venha... Pode ser que seja essa a onda lá que você falou, a nova... eu acho que a IA agora, a tokenização daqui a pouco, né? Tem uma outra coisa que eu almejaria aqui no Brasil, que é algo parecido com os Estados Unidos, né? Então, o corretor, para vender, ele tem duas... Isso é muito legal. Ele tem duas sociedades comerciais nos Estados Unidos. Ou ele é de uma ou ele é de outra. Aí os registros dos imóveis, aqui eu acho que o mercado ainda é muito solto, né? Eu também acredito numa melhora, numa profissionalização do corretor de imóveis. Eu tenho bons olhos assim pro futuro pro mercado. Esses dias eu tive a oportunidade de conversar com uma corretora lá dos Estados Unidos e ela me contou como que funciona o processo. Cara, eu fiquei besta. É porque lá não existe esse negócio de passar a perna na comissão e tal, não tem como, né? De uma forma bem resumida. Você está comprando, você está vendendo e sempre tem um corretor atrelado e você sempre vai ganhar 50% do processo ali da venda. Cara, eu achei fantástico. E existe um cadastro único, né? Sim. De todos os corretores, todos os imóveis. É um negócio que funciona. É sempre 50, é 50 de quem vendeu e 50 de quem comprou. Então os dois corretores ganham. Para fazer a aquisição, quem está vendendo é obrigado a ter um corretor para vender. Então o corretor ganha na venda. Putz, quem sabe, né? Eu acho que o Brasil precisa caminhar. Agora sim, eu acho que a gente precisa ter uma evolução do Cresce. Aí eu acho que assim, eu também sou corretor, sou publicitário, sou empresário, sou administrador e sou corretor de imóveis também. Não é uma crítica infundada. A gente precisa ter um órgão que consiga representar mesmo a nossa categoria como corretores de imóveis e que assim valorize esse profissional, né? Inclusive, acho que é difícil... do jeito que a gente aprova os corretores, na verdade está muito fácil. Tem que dificultar um pouquinho, sabe? Não é que eu quero diminuir a quantidade de corretores e não quero gerar oportunidade, eu quero proteger o mercado. Exato. Porque assim, como qualquer pessoa consegue ir lá e tirar o Cresce, esse cara vai para o mercado, quando o cliente é atendido por ele não tem instrução, o que o cliente fala? Meu, o corretor é tudo isso aí. O mercado então, não presta. Dá uma queimada. Então acho que tinha que ter ali um pouco mais de subir o sarrafo. Não, na verdade, assim, cara, eu sou completamente a favor. Né? Principalmente do processo educacional. Sim. Eu acredito que o mercado deveria ter um curso preparatório, não necessariamente precisaria ser uma faculdade, mas talvez um tecnólogo entendeu? Para cara, colocar o cara numa... bota o cara numa formação para se dedicar. E aí, com isso, você já eliminaria grande parcela de uma galera que, cara, não quer. O cara vem, não é, ou vem porque alguém chamou, ou porque tá quebrado e viu como uma saída para resolver um problema, porque não tem critério, né? E aí, deu certo, mas... É isso, cara, assim, que papo gostoso. Bora lá conhecer aqui então esse espaço que é lindo, adorei. Quero ver a galera ali, salão de vendas, chega arrepia, vamos lá? Bora. Valeu. Turma, eu sei que esse episódio tá incrível, mas antes eu preciso fazer essa pausa só para agradecer o nosso patrocinador, o pessoal da Impulso Criativo, que além de cuidar de toda a edição aqui dos nossos vídeos do nosso canal, também cuida de toda a estratégia de marketing do meu Instagram e de vários outros players do mercado imobiliário. Então se você é do mercado, dono de imobiliária, construtora ou de qualquer outro segmento também, porque os caras são feras, eles estão com uma condição muito legal para você fazer um diagnóstico gratuito do seu negócio. É só você escanear esse QR Code
que tá aparecendo aqui em algum lugar da tela, que eles vão entrar em contato com você e vão fazer esse scanner completo, beleza? Agora volta lá pro episódio, que eu tenho certeza que você tá tirando vários insights. Bora lá! Legal. Bom, pessoal, vou aproveitar aqui que a gente está com vários filmmakers aí hoje, ó. Pessoal, o que é mais interessante que seja falado agora para vocês? Nós estamos batendo os recordes de vendas da empresa desde o início da empresa, tá, pessoal? Só para vocês terem uma ideia, nós estamos em quase 400 milhões de reais nesse ano. Isso é bom, não é? Uma salva de palmas para todos vocês. Porque os corretores são a peça mais importante da empresa. Eu posso ter o tijolo, eu posso ter o dinheiro, eu posso ter o cimento. Pô, eu tava com o Sheik ali, que é um cara de mercado, falando principalmente sobre corretor de imóveis. Eu tenho Cresce, assim como vocês. Sou empresário, administrador, publicitário, mas eu também sou corretor de imóveis. Sei o que é estar sentado aí na mesa como vocês. Pode não parecer, pessoal, mas eu já fiz muita oferta, já levei muita tortada na cara e sei como que é passar o cotidiano, às vezes com uma certa dificuldade ou às vezes não. Então, tudo que a gente está fazendo aqui é para ter uma empresa melhor para vocês. Valeu, pessoal, uma salva de palmas para vocês aí. Valeu, obrigado. Quer falar? Só para deixar uma contribuição aqui para vocês, eu estava vendo o Farias falar e eu visualizo uma grande oportunidade aqui, porque o mercado ele é feito de oportunidades. Nós estávamos falando disso e não sei se vocês já ouviram essa frase, mas ela é bem comum no mercado. Quem chega primeiro bebe água limpa. E a água aqui tá cristalina, dá para ver de longe. Então aproveitem essa oportunidade que eu tenho certeza que daqui sairão grandes nomes que nós veremos daqui a alguns anos brilhando no mercado imobiliário. Fiquem com Deus aí. Cara, parabéns. Curtiu? Nossa, tá legal, maluco, né? Isso aqui é... Isso daqui, na verdade, é o que move, né, a gente? Ah, é. Quanto mais pessoas a gente puder contribuir, melhor, né? Exatamente, exatamente. Mas antes de eu fazer a pergunta final aqui do nosso programa, né, do nosso vlogcast, eu quero falar com você que está aí do outro lado, que ainda não está seguindo aqui o nosso canal. Gente, é muito importante que vocês se inscrevam no nosso canal, compartilhem os episódios com outros colegas do mercado, com quem não é do mercado, para conhecer também um pouco essa história aqui, fantástica. Mas vamos lá, né? Meu irmão, antes de eu ir embora, eu preciso te perguntar. Pergunte. Quando foi que do nada aconteceu com o Roberto Farias? Cara, essa pergunta é interessante, né? O do nada aconteceu é mais para quem vê de fora do que para quem vê de dentro, certeza, né? Foram anos de construção para do nada acontecer, né, exato. Eu acho que do nada aconteceu quando eu tomei a decisão lá atrás de fazer as coisas darem certo de algum jeito, sabe? Quando eu resolvi jogar as desculpas na lata do lixo, porque as desculpas são boas, né? Elas são maravilhosas, realmente, assim, às vezes você tá sem carro para ir trabalhar, às vezes você não pagou o aluguel da sua casa, isso são desculpas que te deixam depressivo, mas há um bom tempo atrás, naquele momento eu falei assim, não vou deixar mais nenhuma desculpa derrubar o que eu quero. Então quando eu derrubei as desculpas e resolvi fazer o que tinha que fazer, a coisa do nada aconteceu. É isso aí, galera. Essa pergunta é justamente para mostrar para o nosso público, né, que é uma brincadeira. Sim. Que nada acontece do nada, né? Existe uma jornada de construção, existe todo um processo. E, cara, muito obrigado. Obrigado você, irmão. Você volta a hora que você quiser. Muito obrigado. Deus te abençoe. Amém, amém. Vamos com tudo. E para você que curtiu esse episódio, né, qual que é o seu Instagram antes de mais nada? robertfarias.oficial, segue lá. Segue lá o nosso amigo Roberto Farias e não deixa de compartilhar mais esse episódio. E a gente se encontra no próximo aqui no nosso canal do Nada Aconteceu. Até logo e tchau, tchau. Tchau, valeu, galera. Cara. Irmãozão, obrigado, viu? Obrigado.